Irmãos, eu quando cheguei aqui na Voz Profética, eu vim há 1 ano e meio atrás, 2 semanas antes do aniversário da igreja, isso final de janeiro. Eu estava numa depressão, a qual eu não sabia que era depressão, porque eu nunca tinha sentido um negócio daquele. O que eu sabia é que a minha vida era só chorar. Era só chorar e eu não queria nem viver mais. Era uma coisa, era uma luta que só quem passa, quem sente aquela dor, é que entende e sabe aquilo que eu estou falando. Porque até então eu julgava. Eu já tinha conhecido algumas pessoas com depressão. Eu dizia, isso é frescura. Isso não é assim não, levanta daí, vamos embora. Não, irmãos, é uma dor que quem nunca teve não tem noção do que é aquilo. É uma ansiedade, é uma falta de ar. Eu não conseguia estar em casa. Eu saía, e tá o meu filho ali para testemunhar. Eu às vezes saía e falava, mãe, onde você vai? Eu falei, não sei, eu tenho que sair daqui, senão eu vou morrer aqui dentro. Aquilo parecia que eu ia morrer sufocada com tanta dor. Foi uma situação a qual eu passei. E eu sabia, e eu desviada dos caminhos do Senhor, eu sabia, eu falei, Senhor, está na hora de eu voltar. Então eu comecei a orar, buscando do Senhor uma igreja para eu ir. E me veio ao coração a diaconisa Maria, que são os meus amigos já há muitos anos. E eu então entrei em contato com eles pelo Instagram, com a diaconisa, não é? E perguntei onde é que era a igreja e que horas era o culto. Falei, eu vou. E o meu filho me acompanhando sempre. E nós viemos num culto. Chegamos aqui, nossa, fomos muito bem recebidas, né? Como vocês sabem, como é que é aqui, né? O amor aqui da igreja. Então fomos muito bem recebidos. E eu falei para o meu filho, quando a gente saiu, eu falei, filho, gostei demais, me senti muito bem, senti muita presença de Deus aqui. E ele, então tá, mas vamos voltar então. Nesse dia, nós oramos aqui, tudo, pronto, não aconteceu nada, voltei para casa. Se eu não me engano, foi num domingo que eu vim. Cheguei aqui e o pastor não me conhecia, só me conhecia a diaconisa Maria, mas ela não sabia aquilo que eu estava passando. E eu cheguei aqui e o pastor chamou para orar aqui na frente quem tivesse uma dor, um problema. E eu vim. Mas eu estava ali no meu cantinho, ali quietinha, assim, orando, né? Assim, aí me deu uma angústia tão grande. E eu comecei a chorar, assim, devagarzinho. Sabe quando você quer chorar, mas tá com vergonha? E eu ficava assim. E eu ficava assim, bem quietinha, assim, chorando, só devagarzinho, assim, só para mim. Mas pronto. Nisso, a diaconisa já estava orando comigo. E o pastor começou a orar. E Deus revelou para ele. Foi quando ele disse, tem uma pessoa aqui. E ele orando por outras pessoas. E as pessoas foram curadas. E ele falou, tem uma pessoa aqui que tem um cancro na alma. Quando ele disse isso, aquela dor que eu estava sentindo me apertava e me sufocava, e eu começava a chorar mais ainda. Quando eu só sentia a diaconisa atrás de mim, e o pastor começou a orar, falou para mim algumas coisas, a qual num desespero não me lembro, mas eu me lembro muito bem de algumas palavras que ele me disse, que o tempo de humilhação que eu estava passando acabava ali. E que toda a dor que eu estava sentindo, tudo aquilo que eu tinha ia sair. E mandou a diaconisa botar a mão no meu coração. E quando ela tirasse a mão, aquilo tudo ia sair. Irmãos, olha, eu não consigo explicar para vocês aquilo que eu senti. Eu senti um calor que me incendiava do pé e saía na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu chorava, e aquela dor me apertava. E quanto mais o pastor falava, mais aquilo me apertava. E quando a diaconisa tirou a mão, quando o pastor ordenou que ela tirasse a mão, saiu tudo. Tudo, parece que era como assim, ela tirou realmente assim com a mão. Quando ela fez assim, saiu tudo. Aquela dor, aquela angústia, aquele desespero saiu. E eu cheguei, respirei assim, falei, meu Deus, que é isso? E ali começou o meu processo. Porque naquele momento eu fui curada. Mas o nosso inimigo, ele é tão sujo que ele, a todo tempo, ele tentava me derrubar outra vez. E eu várias vezes nesse processo de libertação, eu às vezes ligava para a pastora me ajuda, porque voltava aquela dor, aquele desespero e aquela angústia. Eu cheguei num ponto, irmãos, daquela dor ser tão grande, porque aquilo que a irmã Ivone pregou a semana passada, falou a semana passada no testemunho dela, a gente não quer morrer, a gente só quer que aquela dor acabe. Mas a única coisa que vem na nossa cabeça é, se eu não morrer, não vai parar de doer, porque ela não para. Eu acordava, eu não conseguia dormir. O pouco que eu dormia, eu acordava desesperada, chorando com aquela dor. A gente não quer morrer, mas a gente... E realmente, dá um sentimento, você só pensa assim, eu tenho que acabar com isso. Eu tenho que acabar com isso, eu tenho que acabar com isso. E eu confesso a vocês, irmãos, que eu cheguei a tentar, mas eu não consegui. Porque eu sabia que eu ia para o inferno. Eu sabia que a minha alma ia para o inferno. Eu falei, Senhor, eu não quero ir para o inferno. Há dias que eu dormia chorando e falava, Senhor, se o Senhor existe mesmo, faz com que eu durma, que eu não acorde mais. Eu não quero mais sofrer, eu não aguento mais.
E eu falava, Senhor, eu não consigo mais. Sabe? Então, assim, eu sei que às vezes a gente pensa assim, não, eu consigo, eu vou conseguir. Mas nós temos que pedir ajuda. Se tem alguém que está me ouvindo, que precisa, que sente tudo isso que eu estou dizendo aqui, peça ajuda. Peça ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos. Então, quando havia esses dias, e eu um dia falei, Senhor, eu numa dessas crises de desespero, eu ligava para a pastora, pastora, me ajuda. Ora por mim, pastora, me ajuda. É sempre os pastores, né? É o nosso socorro. A gente pede e eu ligava, pastora, me ajuda. E a pastora orava comigo e dizia, calma, calma que isso vai passar. E ela orava, acalmava e aquilo passava. E eu fui passando por esse processo. Mas eu fui deixando que o Senhor limpasse meu coração, que o Senhor me curasse, que o Senhor tirasse de mim tudo aquilo que não vinha dele, que me fazia ficar naquela situação. Porque aos poucos, na minha caminhada com o Senhor, e aprendendo e fazendo o curso de desenvolvimento de vidas, fui aprendendo a lidar com as setas que o inimigo joga, com as situações que nos fazem cair. E comecei a praticar e viver a palavra de Deus. E tem um versículo num desses dias de desespero, que foi Salmo 51:10, o qual eu nunca me esqueci, que diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E todas as vezes, irmãos, que eu começava a lembrar desse versículo, eu falava, Senhor, cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que nada, Senhor, possa me tirar da Tua presença, Senhor. Que nada possa me fazer desistir, Senhor. Porque eu me lembro de uma situação em que eu falava assim, em que eu falei mesmo para o Senhor, Senhor, se o Senhor existe, eu falei, eu não acredito mais que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, me leva agora, porque eu não aguento mais. Então era isso que eu queria partilhar com os irmãos. Hoje, glória a Deus, eu sou feliz, eu estou curada, para a honra e glória do Senhor, vivo para servir, e queria deixar esse pequeno testemunho para os irmãos. Há dias menos bons e que começa a querer vir aquela tristeza, eu falo, não, a alegria do Senhor é a minha força, e vou seguir em frente, e começa a orar, bato o joelho e começa a orar, falo, Senhor, me ajuda, me fortalece, e o Senhor vem e fortalece. E quando eu penso assim, a Deus, o Senhor fala comigo, vem sempre alguém e fala, olha, Senhor manda te dizer, o Senhor está contigo, o Senhor, e vai renovando. E assim, é uma luta diária. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.